Fala pessoal, mais um conteúdo aqui no canal do TF. E antes de todas as competições que o Botafogo vai jogar, eu sempre trago um guia aqui. Claro que hoje as pessoas, elas focam mais em seus clubes, elas não veem muito o que está acontecendo ao seu redor, ainda mais com os canais segmentados, como é o caso aqui do canal do TF, que fala full time sobre o Botafogo. E o Campeonato Carioca começará amanhã. Nós teremos os 4 grandes do Rio, né? Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama, além de 8 equipes de menor investimento no futebol carioca. E vamos falar sobre todas elas. É claro, o Léo Dantas vai trazer ali comentários que vocês já estão acostumados desde o Campeonato Brasileiro, onde ele traz ali o que cada equipe de menor investimento tem em relação ao Campeonato Carioca, as equipes ali da cidade do Rio de Janeiro e também da Baixada Fluminense e as equipes do interior do estado. Além disso, vou falar com vocês sobre o regulamento do Campeonato Carioca, que não mudou nada, e um grande ponto, onde assistir o Campeonato Estadual. Convidei alguns amigos que também são segmentados a respeito dos outros grandes clubes aqui do Rio de Janeiro, para eles trazerem também seus detalhes, né? Como essas equipes estão preparadas e pensando tanto no Carioca e também na temporada de 2024. Aquele guia do Campeonato Estadual que vocês estão acostumados aqui no canal do TF. Esse nosso conteúdo está em nome de Parimatch. Se você não fez o seu cadastro na parceira do Botafogo, faça. Tá aqui o QR Code para você apontar teu celular e eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Meus amigos, façam um cadastro, é muito rápido, muito simples e vocês ajudam demais. Tanto o canal do TF e também o Botafogo de Futebol Regatas. Você não vai gastar nem 5 minutos fazendo ali o seu cadastro. Faça agora o seu cadastraço lá na Parimatch. Tá aqui o link no primeiro comentário. E deem essa moral. O Campeonato Carioca começará amanhã e vai até o dia 7 de abril. A Taça Guanabara, que é o primeiro turno, será como vocês estão acostumados, né? Serão 11 jogos para cada equipe, pontos corridos, e a equipe que fizer mais pontos será a campeã da Taça Guanabara. Então, o primeiro turno do Campeonato Carioca tem a denominação daquele campeonato que vocês estão acostumados, que é a Taça Guanabara. As semifinais estão marcadas para os dias 10 e 17, a gente não sabe exatamente quais serão as datas, é por causa da TV, se os jogos serão no mesmo dia, em dias alternados. E as finais, jogo de ida no dia 31 e jogo de volta no dia 7. E também a Taça Rio, que infelizmente o Botafogo teve que disputar o ano passado. Como que funciona a classificação? As 4 primeiras equipes colocadas estarão classificadas para a semifinal do Campeonato Carioca. E lembrando o que eu falei anteriormente, a equipe com melhor pontuação será a campeã da Taça Guanabara. As 2 equipes com melhores campanhas nesta primeira fase entrarão com uma vantagem nas semifinais, né? Aquela vantagem de 2 resultados iguais. Na final, não teremos vantagens. E a Taça Rio, 5º, 6º, 7º e 8º, claro, com as classificações para a Copa do Brasil. Quais são os times que estão no Campeonato Carioca? Além do Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, nós teremos Audax, de Angra dos Reis, Bangu, Boa Vista, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa da Ilha, Sampaio Corrêa, a novidade neste campeonato estadual, e Voltaço, aqui de Volta Redonda. Como assistir o campeonato estadual? E esse é o grande X da questão. O Botafogo, que ano passado não havia assinado com a Abrax, né, que é a responsável pela distribuição do campeonato estadual, assinou. Então, 11 equipes do Campeonato Carioca estão ali enquadradas na lei do mandante, onde você poderá assistir esses jogos de 11 equipes, menos do Vasco como mandante, na Band, na TV aberta, no Band Esportes, na TV fechada e no canal aqui no YouTube, o GOAT. Então você tem 3 maneiras para assistir o Campeonato Carioca. Band aberta, repetindo, Band Esportes na TV fechada e o GOAT aqui no YouTube, Band aberta e GOAT de maneira gratuita, e o Band Esportes você tem que ser assinante. Já o Vasco, ele não fechou este pacote com a Abrax e fechou ali, através da lei do mandante, os seus direitos isoladamente. E as partidas em que o Cruz Maltino for mandante, os jogos serão transmitidos pela Cazé TV aqui no YouTube e lá na outra rede social, na roxinha, no SBT pela TV aberta, no Sport TV pela TV fechada e no Pay-Per-View do Premier também, ali no Premier no Pay-Per-View. Então o Vasco tem um pacote isolado. Se você quiser assistir algum jogo do Vasco, você tem que procurar
essas maneiras, lembrando o quê? Partidas em que o Vasco for mandante. Botafogo e Vasco, estádio Newton Santos, mando de campo do Botafogo, partida transmitida ali pela Band Esportes e Gold. Vasco e Flamengo, jogo com mando do Vasco, essa partida transmitida por SBT, TV aberta, Sport TV, TV fechada, Premier, Pay-Per-View e Cazé TV e YouTube. Então, você tem essas mudanças em relação à TV no campeonato estadual. Vou trazer primeiramente aqui o Léo Dantas falando das equipes do interior do estado. Como elas estão preparadas, quais equipes são mais fortes, quais equipes são mais fracas. Vejam aí o que Léo Dantas tem a dizer. Fala, Thiago! Fala, pessoal do canal, tudo bem? Campeonato Carioca por começar. Quem me conhece sabe que eu adoro o campeonato estadual. Então vamos bater o nosso papo anual, né? Trazendo as informações das equipes de menor investimento que vão disputar o Cariocão 2024. Vou começar pelos times do interior, porque eu acho que vai sair coisa boa daí. Vou começar então por aquele que eu tô apostando mais para essa temporada, que é o Boa Vista. O time meio que mudou da água pro vinho, né? Nos 2 últimos anos vinha brigando contra o rebaixamento. Para essa temporada mudou muita coisa, principalmente a chegada de um grupo investidor português. Isso fez com que o clube abrisse um pouco mais os seus horizontes, conseguindo oferecer um projeto diferenciado para os jogadores, para a comissão técnica, já já eu falo dela, e também tivesse mais poder de investimento para montar um clube, um time mais competitivo. Não é aquele Boa Vista de outros tempos, que torrava todo o seu investimento nos medalhões, o que funcionou em alguns momentos, mas nem de longe é o Boa Vista das últimas temporadas, com muitos jovens, com muitos desconhecidos e um ou outro jogador só para tentar apimentar a equipe. Conseguiu trazer jogadores que, se não são medalhões, já não estão batendo 30 e tantos anos, são jogadores ainda com boa condição física, com experiência em competições importantes e com passagens por clubes tradicionais. Conseguiu fazer uma mescla legal, eu acompanhei um treino do Boa Vista e gostei muito do que eu vi. O técnico é português, é o Felipe Cândido, tem 44 anos, como jogador atuou no Real Madrid em dado momento, mas fez a sua carreira como treinador nos últimos 10 anos e em Portugal. Na temporada passada foi semifinalista da Copa Portugal pelo Nacional da Ilha da Madeira. Tem como principal característica a movimentação dos meias para sempre dando opção para a criação. E insiste muito na bola parada também. São quase 2 times em reforços, quase 20 contratações para essa temporada. E alguns dos destaques para mim: o Léo Costa e o Christopher, principalmente o Léo Costa, que é um bom volante. Essa dupla estava no Criciúma, com possibilidade de renovar contrato para jogar a Série A do Brasileirão. Preferiu o projeto do Boa Vista. O William Oliveira, o volante de pegada ex-Vasco. A gente tem o Raul também, um lateral direito, que se destacou no Bangu, mas que não conseguiu ser captado pelo futebol carioca, está retornando agora. São jogadores que eu acho que estão dando humor. Entre os botafoguenses a gente tem o goleiro, o João Fernando, e o atacante Gabriel Conceição. Agora, os destaques mesmo do Boa Vista são jogadores que continuam da temporada passada. O Eric Flores e o Matheus Alessandro, ex-Flamengo, ex-Fluminense, são a veia ofensiva, são os principais nomes dessa equipe. Falando agora do Sampaio Corrêa, que é o caçulinho, o clube foi fundado em 2006 e eu acho que promete, tá? Eu acertei quando eu falei do Audax, lembra? Quando o Audax subiu e eu falei, o Audax não vai cair. Eu vou gravar a mesma coisa para o Sampaio Corrêa esse ano. Acho que pode até brigar na parte de baixo, mas não acho que vai ser rebaixado. Está investindo muito, é um clube muito organizado e que tem por trás empresários. Né? A família Gomes, que dá, né, o Lourival Gomes, que dá nome ao estádio lá em Saquarema, é mais um clube de Saquarema na competição. E a família Gomes é dona de uma rede de supermercado. Já vinha investindo muito para o Sampaio virar uma nova força do futebol do interior. Conseguiu esse acesso agora e investiu mais ainda para as contratações. Manteve o treinador, o Silvestre dos Anjos, foi campeão da segundona no ano passado pelo Sampaio Corrêa, e foi campeão da 3ª divisão no ano retrasado pelo Araruama. Ou seja, está com uma rodagem interessante na região dos Lagos, conhece muito bem esses meandros dos times de menor investimento. O que a gente viu na segundona, no acesso do Sampaio, foi um 4-3-3 ofensivo, e pelo nível das contratações a gente vai ver um Sampaio ainda mais ofensivo. Me arrisco até a dizer, pelos nomes que estão à disposição no plantel, aquele 4-3-3 com um volante só e 2 meias encostando nessa linha de 3. Vai ser um time que joga muito lá pra frente, mas que ao mesmo tempo tem uma pegada forte, porque por ser muito ofensivo acaba sendo vulnerável, então precisa ter
essa marcação forte e o poder de reação para a recuperação da bola quando perde essa posse. São as principais características do Silvestre dos Anjos. O time conseguiu fazer uma mescla legal, com 14 atletas que permaneceram da base do acesso e com 15 contratações. Mesclou a experiência com juventude, tem 1/3 do elenco com jogadores acima dos 30 anos. Os principais destaques: o Gustavo Tonoli, meia, ex-americano. Não é um jogador muito conhecido, mas quando ele jogou no americano eu gostei muito do que vi. O Marcelo, meia volante, ex-Volta Redonda, passou pelo Mirassol, pelo CRB, pelo Operário. Para uma disputa de campeonato carioca, é um baita jogador, extremamente inteligente. Rodrigo Dantas, meia, ex-Botafogo, amigo do TF. O Rafael Pernão, meia, ex-Volta Redonda, ex-Cabo Friense. O Hugo, atacante, ex-Santa Cruz, ex-Volta Redonda. E o atacante principal, o centroavante, que vem desde a campanha passada, do ano passado, é o Elias, aquele mesmo ex-Botafogo, aquele golaço contra o Criciúma, lá na Heriberto Rios, em 2013, lembram dele? É a grande estrela da companhia. Bom, vamos falar do Audax agora, que estava na decisão da Taça Rio do ano passado com o Botafogo, né? E justamente por isso conseguiu vaga em competições nacionais desse ano, Copa do Brasil e a Série D. Fez muitas contratações, mas na maioria jogadores um pouco mais desconhecidos, o que eu imagino, portanto, que vai fazer o time voltar ao mercado, principalmente para a Série D. Mas o fato de disputar competições nacionais fez o clube mudar de sede. Já tinha sido em São João de Meriti, ainda na época de Sendas, quando foi fundado, depois mudou para Miguel Pereira e estava em Angra nas 2 últimas temporadas. Pediu à prefeitura uma manutenção no estádio e um novo campo de treinamento, justamente pela subida de nível, né, de degrau nessa temporada. A prefeitura, em função das verbas públicas, não disponibilizou o que o clube pediu. Então o Audax se mudou de Angra dos Reis, porque ia ter que viajar para jogar, não ia ter uma estrutura decente para treinamento, preferiu então mudar de sede. Conseguiu um acordo com Boa Vista para usar o estádio de Bacaxá de graça, mas não tem lugar para treinar em Saquarema, então vai ter que treinar em Maricá. Então o clube se mudou de Malicuia para a região dos Lagos. Mudou também o treinador, era o Caio Couto na última temporada, ele tinha ido para a Portuguesa. O Audax foi buscar o Tuca Guimarães, que é um técnico já com mais de 50 anos, que teve rodagem em clubes pequenos, principalmente no interior paulista, e na seleção de Cuba. A principal característica dele é a compactação dos seus times, né, colocar os atletas muito próximos para permitir uma troca de passes com menos erros. A variação, principalmente no meio-campo, quando você está se defendendo ou quando você está atacando, ele rearranja o time de acordo com as circunstâncias de jogo, e solidez defensiva. Em 2022 e 2023, mesmo mudando técnicos, o Audax apostou muito nas saídas rápidas com os pontas. Eu imagino que pelos jogadores que estão lá, essa é uma característica que a gente pode ver de novo. Mas é preciso ver como o Tuca Guimarães vai entender o seu elenco nesse entendimento, né, de novidade entre técnico e elenco. Muitos jogadores são emprestados e com passagens pela base dos grandes times. Mas também tem retornos de jogadores importantes, como o Calcaia, meio-campista, o Klinsmann, atacante, e os goleiros Leandro e Anderson Max. Esses estavam desde o acesso, né? Ou seja, então saem, mas costumam voltar para a disputa do campeonato estadual. O Anderson Max especificamente nem estava no último estadual, né? Está voltando depois de 2 anos. O resto jogou o estadual do ano passado, está retornando agora. Não é o time na qual eu boto muita fé. Acho que o nível das contratações ficou abaixo do que se imaginava por um ano de calendário completo. Mas acho que pode tentar buscar uma vaga na Taça Rio de novo. Por fim, o Volta Redonda foi semifinalista em 2023, tem sido nas últimas temporadas a quinta força do futebol, tirando o ano em que foi rebaixado, né? Mas de forma geral tem sido um time muito competitivo no futebol do Rio. Isso tem muito a ver, claro, com o fato do time jogar a Série C, estar num patamar acima de todos os outros menores que disputam o campeonato estadual. Mas tem uma mudança muito importante, e que por mais que eu tenha gostado da troca, não pela saída do Rogério Correia, o treinador, que foi muito bem nessas 2 últimas temporadas, sempre muito competitivo com material humano relativamente limitado, eu gostei da nova opção. Vale lembrar que o Rogério, que não quis permanecer, tá? não renovou o contrato, foi buscar outros horizontes para ele. Chegou o Felipe depois de 3 temporadas de Bangu. Felipe é maestro, jogador, ex-Fluminense, Vasco, Flamengo, foi tricampeão como jogador no Carioca por 3 clubes diferentes. Ele assume depois de 3 anos, muito bem comentado no Bangu. O Felipe tem uma característica muito parecida até com o que eu falei do Felipe Cândido, do Diniz, né? A valorização da posse de bola, de não rifar de forma alguma, de trocar passes até achar o espaço e principalmente a saída
bem trabalhada, ainda no campo defensivo. Ele martela muito isso nos treinos. Eu assisti um treino do Volta Redonda, ele preparou o time praticamente o tempo todo para essa saída curta, mas não deixou de usar aquilo que a gente viu funcionar muito bem no Voltaço no ano passado, que é aquela saída longa buscando já os atacantes lá na frente. Isso funcionou muito bem, Naninho, Lelê, que já não estão mais no time. E aí eu entro no outro ponto importante. O Volta Redonda, justamente por normalmente ir bem no estadual e depois ter a Série C, vai renovando o elenco, o time, a cada semestre. E precisou fazer isso de novo, saíram nomes importantes no elenco passado. Não foi tanto assim ao mercado. Está usando a base, que fez boa campanha, bateu na trave de novo na Série C do ano passado. Manteve os suas principais referências, como o Wellington Silva e o Sanches, né, os dois laterais, direito e esquerdo, o Bruno Barra, o Henrique e o Ítalo, que foi o centroavante e artilheiro do time no ano passado. Trouxe de volta o MV, que estava emprestado ao Ipiranga, que também faz parte de uma base desses últimos 3 anos aí do Volta Redonda, e contratou o Thiago Alagoano, que é o maior nome da história, talvez, do Brusque. Fez uma boa Série B no ano que o Botafogo jogou a Série B, 2021. Trouxe menos de 10 reforços, continua com algumas posições em que precisava melhorar e não conseguiu dar um salto tão grande, principalmente no gol. A aposta agora é o Paulo Henrique, que estava no Bangu, o homem de confiança do Felipe. Vamos ver se vai funcionar dessa vez. Bom, os times menores ainda não terminaram, já eu volto para falar dos times da capital e da Baixada. Até já. E já começo a trazer os meus amigos que acompanham as grandes equipes do futebol carioca. Vou fazer aqui em ordem alfabética. Primeiro, meu querido Rei Kraus, que é torcedor do Flamengo. Ano passado o Rei vai estar bolado, que todas as opiniões dele deram erradas e tomara que esse ano ele erre novamente. Rei, fale aí um pouquinho sobre as suas expectativas em relação ao Flamengo para a temporada de 2024 e também, claro, para o campeonato estadual. Fala, meu querido TF, como é que você tá? Tudo certinho? Então, cara, você pediu para eu fazer um vídeo dizendo sobre a expectativa pro Flamengo nesse ano de 2024. Eu tenho um certo receio, porque da última vez que eu fiz esse vídeo, eu falei que estava esperançoso. E 2023 foi uma coisa horrorosa pro Flamengo. Mas, por outro lado, esse ano contratamos o De La Cruz, que você há de concordar que é craque. De La Cruz joga pra caramba. Então, assim, ó, com o De La Cruz, com o Tite pegando uma pré-temporada, eu acho que o Flamengo vai fazer um trabalho muito melhor do que fez em 2023. Até porque pior que aquilo, eu acho meio complicado. O problema do Flamengo hoje continua sendo as laterais, tanto na direita como na esquerda. O Felipe Luiz se aposentou e hoje o Flamengo só tem o Ayrton Lucas na lateral esquerda. E na lateral direita é um problema seríssimo, porque o Flamengo tem Mateuzinho, o Wesley, o Varela, que juntando os três não dá um. Meu irmão, a quantidade de erros que esses três fizeram ano passado, olha, uma coisa impressionante. Então a gente está na expectativa que o Flamengo, para deixar o elenco mais equilibrado, contrate um lateral direito para ser titular absoluto e um lateral esquerdo, porque senão o Flamengo vai ficar igual ao ano passado, um time completamente desequilibrado. E o nosso receio maior também é em relação à Copa América. Se você lembrar, o Campeonato Brasileiro não vai parar nesse período, ou seja, o Flamengo pode perder vários jogadores nessa época. De La Cruz, Arrascaeta, Pulgar, Varela, sem contar que, como o Dorival Júnior acabou de assumir a seleção brasileira e falou que vai dar um olhar diferenciado para o nosso futebol aqui no Brasil, provavelmente pode também chamar o Gerson, o Pedro, ou seja, o Flamengo vai ter problemas seríssimos na Copa América. Lembrando que o Flamengo está negociando o lateral esquerdo Matias Vinha, que é o uruguaio da seleção uruguaia. Ou seja, será contratado e vai ser mais um que pode desfalcar o Mengão nessa época. A expectativa boa também está em relação ao Gabigol, que ano passado não teve um ano bom, que ano passado não foi bom. Aliás, o time do Flamengo inteiro foi muito mal, mas agora ele está fininho. O Gabigol está fininho, voltou antes para treinar, ou seja, está mostrando foco. O Gabigol tá querendo transformar esse 2024 no melhor ano dele. Até porque esse será o último. Se o Flamengo não renovar, vai ser o último ano do Gabigol no Flamengo. Então, meu amigo, vai ter que correr atrás do prejuízo, porque ano passado foi uma coisa medonha.
Enfim, resumidamente é isso. Eu estou muito esperançoso. O problema é que eu sempre estou demais esperançoso. O TF, eu participei do teu podcast e você viu que eu estava animado com o Vitor Pereira. Eu fiquei animado com o Sampaoli. Era tudo ruim pra caramba. Então eu estou animado com o meu Adenor, o meu Tite. É isso. Beijo pra você. Tamo junto. Valeu, Rei. Muito obrigado por sua participação. Tomara que você erre de novo, meu amigo. Para falar um pouquinho sobre o Fluminense, que ainda está de férias, deve começar o campeonato estadual de uma maneira diferente, mas o meu amigo Vitor Lessa, que tem o canal do Lessa aqui no YouTube, vai falar um pouquinho sobre o tricolor das Laranjeiras. E aí, Lessa, o Fluminense está em busca do tricampeonato carioca ou vai ali focar em outras competições? Seja bem-vindo, meu amigo. Fala aí, meu parceiro TF, é um prazer falar com você novamente, com a sua audiência, para dar um panorama mais ou menos do que a gente espera do Fluminense para esse campeonato carioca. Cara, até aqui são 3 reforços contratados, né? O principal deles, Renato Augusto, que veio após deixar o Corinthians, né? Um cara de renome aqui no futebol brasileiro. O Felipe Alves, goleiro que estava sem contrato, estava no Fortaleza, ficou sem contrato, chega para ser reserva do Fábio. E o Antônio Carlos, que é um zagueiro que está vindo do Orlando City, da MLS, que a princípio chega para compor o elenco, né? Mas que deve começar o campeonato como titular, já que o time principal do Fluminense só vai voltar aos treinos se reapresentar no dia 25 deste mês, devido à disputa do Mundial de Clubes. 3 jogadores negociam neste momento: Davi Terans, Gabriel Pires, ex-Botafogo, né? E também o Léo Chu, que é um jogador que está no futebol dos Estados Unidos, mais um. O Terans está no futebol mexicano, não vai ficar por lá, está voltando ao Brasil. Então, se tudo der certo, seriam 6 reforços, com a possibilidade de chegar aí mais 2, talvez ainda nesta janela de transferências. É claro que o tricampeonato é um objetivo, é um sonho, né? E a torcida do Fluminense adoraria se fosse em cima do Flamengo de novo, para que fosse o tri em cima do rival, mas é óbvio que a preferência sempre é ser campeão, né? Não importa o adversário. No meio disso tudo tem a Recopa Sul-Americana, que é contra a LDU. O Fluminense perdeu 2 finais para a Recopa, então será uma final que terá um sabor especial também para o clube. Então, depois que o elenco principal se reapresentar no dia 25, vai ser uma pré-temporada ali de muita intensidade para que o Fluminense possa chegar já mais na reta final ali da Taça Guanabara, um bom ritmo de jogo para essas finais diante da LDU e depois, consequentemente, enfim, poder focar nesse objetivo de conquistar o tricampeonato. Eu posso dizer para vocês que o Fluminense, a gestão Mário Bittencourt, ela valoriza muito o campeonato estadual porque faz muitos jogos contra os rivais, muitos clássicos, e naturalmente você tende sempre a ganhar o campeonato, se for o caso, em cima de um rival, né? Dificilmente hoje em dia vai acontecer uma final contra um time de menor expressão. Então, por tudo isso, ganhar o tricampeonato é sim um grande objetivo do Fluminense. Não é o maior da temporada, claro que não, né? Tem as outras competições que são mais importantes, como o Bi da Libertadores, mas evidentemente que ganhar o Carioca 3 vezes seguidas, batendo os rivais, é claro que seria algo espetacular para o Fluminense, que não acontece há muitos anos. Então eu creio que o time vai começar o campeonato até ali a 5ª rodada com uma equipe formada basicamente por jovens de Xerém, e até o time principal começar a jogar, a atuar em 2024, pode ser que o Fluminense tenha ali muitas dificuldades, e aí a campanha da Taça Guanabara evidentemente vai ser prejudicada. Mas depois que o time titular voltar, aí sem dúvida alguma a gente vai ter a força máxima do Flu, somada aos reforços e certamente com o objetivo de conquistar mais uma vez esse campeonato. Beleza, TF? Um prazer falar contigo mais uma vez. Precisando, é só chamar. Um abraço, irmão. Valeu, Lessa. Obrigado por sua participação. E para falar sobre o Vasco da Gama, chamo o Emerson Rocha, que é do canal Atenção Vascaínos, um dos principais canais do Cruz Maltino, para trazer a sua visão em relação ao Vasco da Gama. Fala aí, Emerson. Fala, meu parceiro Thiago Franklin, a todos ligados no canal do TF, Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, falando um pouquinho sobre a expectativa do Vasco para o Campeonato Carioca. Eu vou ser bem objetivo, Thiago, até porque o Vasco não conquista o estadual desde 2016. Tem uma comissão técnica que começou ano passado, depois de todo aquele problema que foi o primeiro turno, para tentar manter o Vasco para a Série A e conseguiu. Agora o trabalho da comissão técnica é de restabelecimento do elenco, parte do elenco que ficou do ano passado, alguns reforços que chegam, e eu acho que o Vasco vai sim
ter o objetivo de buscar o título do Campeonato Carioca. O torcedor do Vasco não quer muito pensar no Campeonato Estadual, quer mesmo pensar no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que vai ser uma competição interna para o Vasco buscar esse título que não vem há muito tempo. Seria importante para esse início de trabalho da comissão técnica, dessa nova diretoria, o próprio Pedrinho, que vai assumir a partir do dia 22 como presidente associativo. Tudo bem que o Vasco é SAF, tem uma outra situação relacionada ao futebol, mas vai ser importante o Vasco brigar pelo título estadual. O time vem trabalhando em Punta del Oeste, no Uruguai, fazendo a pré-temporada, vai estrear com os garotos e também alguns jogadores reservas dos reservas, vamos dizer assim, no Campeonato Estadual, pelo menos as 3 primeiras partidas, mas quando voltar o time principal, acho que o foco do Vasco vai ser buscar esse título do estadual. O Vasco que contratou até agora 4, a gente pode dizer assim, 5 jogadores. Foram eles, os 2 zagueiros, o Robert Rojas, paraguaio, 27 anos, que veio do River Plate por empréstimo. Também teve o João Vitor, jogador revelado no Corinthians, passou pelo Atlético Goianiense e estava no Benfica de Portugal, veio adquirido pelo Vasco por de 6 a 8 milhões, dependendo da questão de negócio, da questão do próprio jogador a chegar a algumas metas aqui no Vasco. Outra situação que o Vasco comprou, acabou fazendo a contratação por empréstimo do atacante David, que veio por empréstimo do Internacional, e o outro atacante, o Adson, jogador revelado pela a equipe do Corinthians, estava na França, no Nantes. O Vasco faz a aquisição desse atleta. Então o Vasco buscando outros jogadores no mercado, até para reforçar o seu time, precisa de um lateral esquerdo, um goleiro reserva, um atacante de centroavante para ser o reserva do Verratti e até mesmo jogadores de lado de campo. Acredito também que um primeiro volante o Vasco possa trazer, por isso que eu disse 5 nomes, porque o Sforza, jogador argentino, Juan Sforza, 21 anos, da seleção argentina que está participando, que vai participar do pré-olímpico, é um jogador que o Vasco tem bem encaminhado para fazer a contratação. Outros nomes vêm sendo especulados, mas nesse momento são os contratados do Vasco nesse início de temporada. O Vasco que também conseguiu um reempréstimo do Praxedes, conseguiu efetivamente comprar o Paulo Henrique, lateral direito, que fez o gol do Vasco contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro em São Januário. Assim, o Vasco vem trabalhando aos poucos, meio em silêncio com o Alexandre Matos, que é o novo executivo de futebol, mas o Vasco tem certeza que para o Campeonato Estadual a expectativa é de título, meu camarada. Obrigado, Emerson. Obrigado, Rei. Obrigado, Vitor. E chamo de novo o Léo Dantas para falar agora das equipes de menor investimento da cidade do Rio de Janeiro e também as equipes da Baixada Fluminense. Olha aí, Léo Dantas. Bom, pessoal, agora falando dos times da região metropolitana, começo com a Portuguesa, boto muita fé. O time vem sendo muito competitivo nas últimas temporadas, não só no Carioca, como no Campeonato Brasileiro, sempre chegando em fases agudas da Série D e batendo na trave para buscar o acesso. Acho que a gente pode ver a Portuguesa muito semelhante de novo, brigando na parte de cima, como os times grandes vão se dividir em algum momento, né? Flamengo e Vasco com torneios de pré-temporada, o Fluminense voltando de férias mais tarde por causa do Mundial, o Botafogo em algum momento pensando na fase prévia da Libertadores. A gente vai ter, imagino, aí tropeços dos grandes. A Portuguesa acho que é um time que pode se credenciar, buscar uma vaga na semifinal, se realmente esses tropeços se confirmarem. Mas a Portuguesa é moldada para buscar vaga em torneios nacionais. Voltar à Copa do Brasil, que tem dado ano após ano cotas legais para a Portuguesa investir no futebol e também buscar a Série D, porque o time já viu que tem condições de subir, bateu na trave 2 vezes e quer repetir isso. Formou um elenco bem legal, mantendo o espírito. Times ofensivos, que a gente gosta de ver, com volantes que encostam sempre ali no meio, no ataque. Acho que os reforços foram importantes, mas mais importante para a Portuguesa foi a manutenção da base. Com o Joás, lateral direito, o Diego Guerra, zagueiro, o Romarinho, meio atacante, o Wellington César, volante, o Anderson Rosa, meio. Mas chegam reforços que vão ajudar muito o time. O Filemon, zagueiro, ex-Curitiba, o Nenê Bonilha, volante, ex-Fortaleza, e o Hernani Brocador, atacante, ex-Flamengo, que estava no Brasiliense. Tem uma mudança importante no comando técnico, saiu o Caio Couto, que fez um bom trabalho no ano passado, vindo do Audax, chegou o João Carlos Ângelo, mais velho, experiente, mas com muito conhecimento do futebol do interior e dos times de menor investimento do Rio, já treinou Americano, América, Goitacás, São João da Barra. Então acho que a gente pode pensar na Lusa brigando sim. Na sequência vem outra equipe menor que tem sido muito regular, né? O único representante da Baixada nessa temporada, o Nova Iguaçu, tem usado a sua base, que é muito forte, o clube tem o certificado de clube formador, insiste nisso, o trabalho tem dado resultado, por isso o Carlos Vitor está mantido, é o treinador desde 2021,
Nas últimas temporadas ele se destacou por uma defesa forte e pelo uso das pontas para desafogar, para tentar até os contra-ataques. É um elenco jovem justamente pelo uso dessa base que tem dado bons frutos para o time do Nova Iguaçu. Apenas 3 jogadores têm mais de 30 anos, todos eles no sistema defensivo. De resto, garotada, mas uma garotada que vem melhorando ano a ano e feito o Nova Iguaçu ser mais competitivo. Acho que o mínimo do Nova Iguaçu que a gente pode esperar para essa temporada é, de novo, a disputa da Taça Rio, ficar entre os 8 e buscar uma vaga nacional novamente, algo que o Nova Iguaçu já conquistou para essa temporada de 2024. Manteve, portanto, boa parte do elenco, justamente por serem os garotos. Os destaques para mim, o Sérgio Rafael, que é a novidade desse ano, um zagueiro que já passou pelo mundo árabe, por Malta, pelo Oriente Petroleiro e está na segunda passagem, teve 2 passagens pelo Bangu, chega agora ao Nova Iguaçu. Caio Tenório, lateral direito emprestado pelo Vasco. Gabriel Pinheiro, zagueiro, que vem de 2 boas temporadas por lá. O Sidney, volante, aquele ex-Botafogo, estava no Bangu e agora foi para o Nova Iguaçu. No ataque, as esperanças são o Emerson Carioca, que é um atacante conhecido nos times de menor investimento, ex-Voltaço, ex-Português, e o Lucas Campos, jovem que está emprestado pelo Botafogo também. Acho que não é o Nova Iguaçu que deve buscar a vaga na semifinal, mas não deve correr risco de rebaixamento e vai por vaga nacional mais uma vez. Bom, deixei para o fim aqueles 2 dos quais eu tenho mais dúvidas sobre o que esperar. Times que se reforçaram muito, que são tradicionais, que passaram aperto nas últimas temporadas e que eu vejo como postulantes à disputa contra o rebaixamento. O postulante que ninguém quer, né? Mas enfim, o Bangu está de técnico novo, é o Alexandre Gomes, que foi campeão estadual na base do Vasco, já passou pela Cabo Friense também. E foi escolhido a dedo pelo Bangu porque tem características semelhantes à do Felipe. Valorização da posse de bola, trabalhando muito bem, sem dar chutão. Mesmo com pouco material humano na Cabo Friense, se destacou por isso na campanha do time da região dos Lagos, nas divisões inferiores do estadual do ano passado. O Bangu tem pouco poder de investimento, fez reforços modestos, muitos jogadores emprestados ou da base ou de times secundários, digamos assim, dos 4 grandes aqui do futebol do Rio. Apenas 1/5 tem mais de 30 anos, então é um elenco jovem. Os principais destaques para mim, esse eu gostei muito da contratação, o Eric Daltro, lateral esquerdo, o Vitor Oliveira, zagueiro, ex-Fluminense, ex-Santa Cruz, ex-Sampaio Corrêa, ex-Sheriff lá da Moldávia, o Somália, que não é aquele, um meia que já passou pela Hungria, pela França, pela Arábia Saudita, e 2 jogadores que estão retornando, o Anderson Lessa, que foi o artilheiro do time naquela boa campanha de 2019, que o Bangu ficou entre os 4 melhores, e o Yaya Banhoro, atacante de Burkina Faso. Não é tecnicamente o grande destaque do time, mas ele mostrou algumas coisas interessantes na primeira passagem, está de volta agora e pode ser um bom companheiro para o Anderson Lessa. Bom, encerrando o nosso passeio, seguimos no subúrbio, Madureira, a terra da Portela, do Império Serrano, da tradição. Acho que mais uma vez a gente vê Madureira tendo um desempenho melhor no carnaval do que no futebol. O Madureira não me encanta muito, fez 18 contratações, só tem 5 jogadores maiores com mais de 30 anos no elenco, mas não é um elenco que enche os olhos, mas pode dar certo pelo treinador. Esse sim eu gostei da contratação. É o Daniel Neri, português, está acostumado com o futebol do Nordeste, foi campeão em Pernambuco pelo Salgueiro, primeiro time do interior pernambucano campeão estadual, foi campeão no Sergipe e foi campeão também no Maranhão pelo Sampaio Corrêa. Então, ele mostra que sabe montar elencos competitivos sem grande poder de investimento. E aí acho que a gente pode ter um fenômeno parecido com o Felipe no Bangu. Mesmo que os resultados não venham, vejamos um time organizado, tentando ser competitivo o máximo possível do tempo. Quem acompanhou ele no Nordeste o caracteriza como um treinador que gosta da marcação forte e do time tomando poucos gols. Então, quando eu comparo ele ao Felipe, não é o estilo de jogo, é a possibilidade de fazer um time competitivo, mesmo com pouco investimento. Você vê que a característica aqui, privilegiando mais a defesa, é um pouco diferente. Vamos ver se é isso que ele vai empregar lá no Madureira. Os destaques para mim, o goleiro, e aí vem por isso de sofrer poucos gols, o Mota, já jogou na Portuguesa, na Volta Redonda, no CSA, é um baita goleiro, eu gosto demais dele. Aí a gente tem a permanência do Zóio, lateral esquerdo, chegou o Marcão, zagueiro ex-Voltaço, foi bem, o Patrick Vieira, volante, acostumado a times de menor investimento no Campeonato Paulista, já jogou no Palmeiras, onde foi revelado, o Vagninho, volante ex-Náutico, Juninho, meia, que está emprestado pelo Botafogo, Laranjeira, meia, emprestado pelo Vasco, o Pablo Pardal, que permaneceu, foi um bom meia na temporada passada, e para o ataque chegaram o Hugo Borges, que era um bom elenco, né? Ajudava a formar como bom elenco para o Volta Redonda na temporada passada, não era titular, mas quando entrava correspondia, e o Rodrigão, um atacante ex-Santos, foi artilheiro no seu auge, está sem jogar já há algum tempinho, isso é preocupante, mas eu acho que para os jogos
contra outros times de menor investimento, pode ajudar a, com gols, trazer resultados importantes para o Madureira. É isso, gente. São 8 times de menor investimento. Um deles pode surpreender, um pode decepcionar. O fato é que o Campeonato Carioca vai começar e eu vou torcer demais para que pelo menos uma zebra aconteça. Estadual sem zebra não é estadual, né? Valeu, gente. Bom Carioca. E o Botafogo, TF? O Botafogo esse ano tem que ter uma campanha melhor que a do Campeonato Carioca do ano passado. Primeiramente, se classificar entre os 4 primeiros, muito provavelmente nós teremos clássicos nas semifinais, e a partir do momento que você tem clássicos, o Botafogo teve um bom retrospecto em relação aos confrontos contra seus rivais do Rio ano passado no Campeonato Brasileiro. Foram 6 confrontos, o Botafogo venceu 4, 2 vezes o Fluminense, uma vez o Vasco e uma vez o Flamengo. Perdeu para o Flamengo e para o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Então, se o Botafogo se classificar, terá ali 2 confrontos, né? Ida e volta com algum dos seus rivais na semifinal do Campeonato Carioca. O primeiro caminho é conseguir dosar o seu elenco, não forçar o seu elenco, conseguir a classificação entre os 4, e a partir do momento que você estiver entre os 4 primeiros colocados, você tem que lutar pelo título do Campeonato Carioca. Depois do que houve no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca tem um simbolismo importante para o Botafogo voltar a ganhar esse torneio, título que não conquistamos desde 2018, naquele gol do Joel Carli e depois nas defesas de Gatito Fernandes. Então, Botafogo, eu tenho expectativa de fazer o Campeonato Carioca melhor do que do ano passado, claro, não pode ser pior, e da gente brigar pelo título estadual. Então é isso, meus amigos. Mais um guia do Campeonato Carioca. Pegue esse link aqui e mande lá em seus grupos do WhatsApp, porque muita gente não sabe o que está acontecendo no Campeonato Estadual e eu estou trazendo aqui detalhes para vocês. Fiquem com Deus, tamo juntos. Volto com outros vídeos aqui no nosso canal. Tamo junto sempre, valeu, fiquem com Deus. Até a próxima.